A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo esteja com você. Como sempre, te aproximando de Deus, te levando ao conhecimento de Deus, te guiando em toda a verdade. Que você continue desejando a palavra como este caminho para acender o Espírito no seu interior. Amém? Voltando a meditar na palavra de Deus, eu quero voltar, na verdade, a um assunto, não é? Esse assunto bastante recorrente, esse salmo que eu vou usar hoje como base, texto principal para a nossa meditação, salmo que eu tenho tomado nos últimos dias para os nossos estudos, aqui o nosso aprendizado. Eu costumo dar um título às minhas mensagens e eu quero dar este que é um título um pouco extenso, mas faz-se necessário. Sem a palavra, é impossível acender a chama do Espírito. Por isto é necessário desejar a palavra, assim como a corça anseia pelas correntes de águas. Amém? Quero tomar como base, como alicerce, como ponto de partida para a nossa meditação, o Salmo de número 42, todo ele. Nesse salmo, nós temos meditado nos últimos dias. Eu quero ler segundo a Bíblia Nova Almeida, atualizado, o texto que diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Uma coisa que eu e você precisamos aprender é que a primeira preocupação do cristão tem que ser a de manter reservada, guardada, arraigada no seu coração a palavra de Deus, no nosso coração. O salmista foi muito feliz quando escreveu que escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar. Essa expressão escondeu dá o sentido de enraizar, arraigar, fazer criar raízes. Mas em todo o tempo, no correr da história, a igreja correu risco do afastamento, do esfriamento, por fim da apostasia certa, que também é uma garantia dos últimos dias. Isso acaba fortalecendo, no entanto, a fé dos que aguardam a volta de Jesus, porque está nas epístolas, segundo uma declaração do próprio Espírito Santo, que tudo isso deve cumprir. Paulo, escrevendo a Timóteo, reproduz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. As gerações se distanciavam de Deus por causa do desprezo à sua palavra. Isso é certo e bíblico, isso é histórico. Certamente que sempre começava individualmente e progredia no coletivo. Precisamos dioturnamente nos preocupar, então, em manter a chama do Espírito de Deus acesa em nós. A nossa ausência da presença de Deus, o nosso afastamento da presença de Deus por alguma razão, tem que nos angustiar, tem que provocar em nós essa sensação que esse distanciamento provocou no rei Davi.
né, provocou no salmista Davi, que dizia: Senhor, minha alma se angustia, quando é que de novo eu vou estar na sua presença, poder louvar, poder adorar, poder confessar, né, poder glorificar o seu nome, né, face a face, né, de perto, dentro da tua casa, dentro do teu templo, quando é que eu vou poder voltar de novo a ouvir a tua palavra, a ter contato com a tua palavra, com a ministração da tua palavra. Davi estava angustiado, Davi estava sufocando, agonizando, seria talvez o termo até mais apropriado, impedindo de estar na casa do Senhor, impedido, não é, de estar na casa do Senhor. Davi estava em fuga e nem ao menos podia ir ao templo. Você deve desejar ir à igreja, deve desejar estar com os irmãos. Dessa forma, não é, que a forma concreta de estar com Deus, estando com os irmãos. Quando esta não for uma realidade presente no seu coração, você deve se preocupar. Sua fé não pode estar tão arraigada. Quando você perder o desejo de estar na casa do Senhor, quando você perder o desejo de ir para a igreja, de estar na igreja, de continuar na igreja, né, tem algo estranho acontecendo, tem algo que pode matar a sua fé acontecendo. Temos percebido uma síndrome que se manifesta viva no seio da igreja ainda hoje, e que precisa ser combatida individualmente para que não comprometa a coletividade. Porque isso acaba se alastrando, né, a indisposição para ouvir a palavra, acaba se alastrando a indisposição de ter a palavra, para ter o Espírito, a síndrome que eu chamo aqui de síndrome de Eutico. Né? O livro dos Atos dos Apóstolos narra um episódio envolvendo esse moço e a pregação de Paulo. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, quero ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Quem está escrevendo isso aqui, descrevendo essa cena, é Lucas, autor do Atos dos Apóstolos, né? O escritor, evangelista, que o Espírito Santo usou para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Nós vemos aqui que a mensagem se prolongou muito mais do que já tinha se prolongado, né, até o adormecer daquele moço. Mas tem gente que não suporta hoje estar na igreja até que seja metade do culto. Tem gente, não é, já ansioso para sair antes mesmo do fim do culto, antes mesmo do término da reunião. Isso significa falta de intimidade com Deus, falta de desejo pela palavra de Deus, falta de desejo pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter desejo, querer, ansiar, almejar a palavra do Senhor, porque só ela traz o Espírito, e só o Espírito nos enche do conhecimento de Deus, gerando temor e reverência, porque passamos a conhecê-lo como Deus poderoso que Ele é. Ainda hoje temos gente dormindo, alguns literalmente, outros espiritualmente, dentro da igreja. Alguns que não suportam o tempo do culto, pois não estão ali para buscar a presença de Deus, de levar, né, a Deus a adoração. Então estão dormindo, porque a chama do Espírito está literalmente apagada no interior dessas pessoas. O salmista escreve: Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Quando distanciamos de Deus, nos aproximamos do que é mortal. Quando andamos na vontade do Espírito, né, somos cheios de vida. Segundo a Nova Almeida Atualizada, Romanos 8, do versículo 6 até o versículo 9, diz assim: Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e se de fato, né, o Espírito de Deus habita em vocês, se é que de fato ele habite em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aprendemos que a presença do Espírito nos leva a desejar mais e mais a palavra e, consequentemente, a presença de Deus. Davi desejava tanto a presença de Deus porque tinha o Espírito. No Salmo 51, versículo 11, nós podemos ver o rei suplicando de Deus a manutenção do seu Santo Espírito. Por isso, é necessário querermos, desejarmos a palavra para termos o Espírito e, tendo o Espírito, termos vida e paz com Deus.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos sempre. Primeiro, no sentido de que o Senhor mantenha, Senhor, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, dentro de nós, nos ajudando a entender e a compreender a Tua palavra, mas, sobretudo, a desejar mais e mais conhecê-lo, meu Deus. Em nome de Jesus, que Ele continue nos guiando em toda a verdade, nos libertando, Senhor amado, nos ajudando a despojar, Senhor, do velho homem, das coisas mundanas, da velha vida, Senhor, em nome de Jesus. Agora oramos, Pai, em prol e em favor de cada uma das almas que acessam esses canais, Pai, em busca de um conhecimento verdadeiro de Ti, em busca da Tua verdadeira palavra, Pai, em nome de Jesus. Continue dando a estas pessoas o entendimento dessa palavra por meio do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em favor de cada um que esteja conosco hoje, ouvindo esta meditação e meditando juntamente. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.